pessoas que... Toda instituição religiosa, ela precisa dos adeptos que seguem essa ideologia, entendeu? Mas eu me refiro principalmente a uma ideologia, certo? Porque o cristianismo se dividiu em várias delas. Nós temos, por um lado, o bloco protestante, onde há N ideologias que têm pontos comuns a todas elas, e o catolicismo, diferença básica entre um e entre outro, básica. Um cultua a imagem e outro não, certo? Básico é isso aí. Agora, em outros aspectos, alguns aspectos assim da natureza do trabalho de Jesus, há uma diferença entre os católicos e os protestantes, ainda um pouco tênue, mas em outros aspectos são idênticos, né? Que são esses outros que eu mencionei, que a gente mencionou aqui, certo? Podemos prosseguir? Sim. Então vamos prosseguir. Só relembrando aqui que ainda falta um ponto para a gente avaliar das 3 mensagens, certo? Que é a última mensagem. É a última mensagem. Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Quem pode ler, por favor? Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Certo. Então vocês viram aqui o texto. A impressão que eu tenho ao ouvir a leitura desse texto é que é o mais agressivo das 3 mensagens, parece ser a mais agressiva. É essa a impressão que vocês têm? É porque parece aqui agora um outro símbolo, né? A besta. O que é a besta? Boa pergunta. Vocês querem saber isso aí também? Para a gente entender melhor o que seria a tal da besta, vamos falar um termo mais... Esse termo é português, não sei se vocês sabem. Né? O Ferreira de Almeida fez a tradução e até hoje lá eles usam muito isso. Então a gente já não usa mais quase isso, certo? Vamos ao capítulo 13. Vamos entender o que é o monstro. Na verdade, besta é monstro ou animal. 13, verso 1. Quem pode ler? E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Certo. Muito obrigado, Roberto. No versículo 9, nós observamos uma ameaça, uma advertência, que as pessoas não devem fazer alguma coisa. O que seria? Não devem adorar a besta, não devem adorar a sua imagem e muito menos receber o sinal na testa ou na mão. Tá? Primeiro, o que é essa besta ou esse monstro? Monstro marinho. Imagine. Foi a pergunta da Juliana no começo do nosso papo sério, não foi, Juliana? Nossa, pensou subir um monstro assim do mar, um bicho feio. Vamos lá, eu quero que alguém de vocês leia Apocalipse 17, verso 5. 15, quer dizer, 15, desculpem, 15. Disse-me ainda: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Muito obrigado. Só lembrando, nós lemos em Apocalipse 13 que essa besta subia da onde? Do mar. E mar, quando se fala em mar, vocês lembram de um deserto? O que é isso? Não, o que é o mar? Água, Água. oceano, água mesmo. Ainda tem uma interpretação aí, uma tradução que diz: e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta tal. Certo? Agora, que interessante. Qual é como o Apocalipse é simbólico, nós temos aqui alguns símbolos. Subir do mar, o que são águas? Segundo o que ele leu. Que diz que são povos, multidões, nações, línguas. nações. Isso. Então, a besta, ela é constituída, está constituída e provém das multidões de pessoas. É isso que dá força a ela e de onde ela retira a sua essência de vida, certo? É do mar de pessoas que está no nosso mundo, no nosso planeta. Segundo, o que seria essa besta? Inclusive, esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, nosso próximo papo sério, onde nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas o que é essa besta? É o mesmo poder que constitui a Babilônia, certo? É exatamente o mesmo poder, é o poder católico romano, certo? Essa é a besta.
Aquele que instituiu o cristianismo confuso, né? Que Isso, misturou a isso. verdade com... Isso contaminou o cristianismo com Contaminou. crenças que não vinham de Jesus, certo? E que assim contaminou, por sua vez, outras ramificações do cristianismo. Outro mar de pessoas. Outro mais de pessoas, outras ramificações do cristianismo que têm alguns pontos de vista diferentes, mas adotam pontos em comum ao catolicismo. Então, certo? em poucas palavras, a besta é... O poder católico romano, Poder romano. certo? Acho que ficou claro isso. Né? Isso. Essa seria a besta em si. Essa conclusão é porque tinha a igreja cristã romana, que entra o paganismo a partir de Constantino, Sim, deixa entrar todas as falsas doutrinas no sistema religioso correto? e, inevitavelmente, até hoje, se conclui que ainda continua com a igreja Romana católica. Romana católica, exatamente. Ainda prossegue, né? O mesmo sistema se reproduzindo na mente das pessoas. Mesma coisa. Tá? Quanto à leitura que foi feita do 16, 14, né? Verso 9 e 10, mais alguma pergunta? Aqui aparece novamente o vinho. É verdade. Tá? Aparece mesmo, Pedro. O vinho aqui é doutrina também ou aqui já é outro significado? Só recapitulando, diz assim: também o tal, caso adore a besta, a sua imagem, receba no sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Esse é o mesmo vinho que a gente estava falando? Isso eu pergunto para vocês. Eu acredito que não. Qual era o vinho que a gente estava falando antes? Falsas Era as doutrinas. falsas doutrinas, né? gente Era tá falando- mistura de verdade. Que era um vinho que Que Babilônia deu a servia- beber. Deu a beber. era um vinho produzido por ela. Aqui parece que o vinho vem de outro lugar, né? É outra Vem origem. Da ira de Deus, né? É o vinho da ira de Deus. Ainda diz mais, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Por que isso aí? Vamos ver. Essa ira tá pura, Não né? misturado. Nos tempos do Novo Testamento, na verdade, a Bíblia traduz por vinho muitas passagens. Mas existiam exatamente na língua hebraica mais de 20 palavras para derivados da uva. Certo? Mais de 20 palavras. Oinos e outras que eu não me lembro agora. Mas o que ocorre? Uma dessas palavras designa o vinho que era misturado. Ele tinha... o padrão de mistura era 1:7. Ou seja, você colocava uma parte de vinho e 7 de água. Certo? Você fazia uma bebida comum, eram as pessoas menos favorecidas que usavam isso. Quando se fala que o vinho da ira de Deus é sem mistura de misericórdia, está se referindo ao seguinte: quando Deus punia uma nação, quando Deus punia o povo de Israel no passado, quando nós observamos no Antigo Testamento, ele não punia para destruir. Ou seja, nos seus juízos, nos seus castigos, existia uma mistura de misericórdia, que o objetivo era punir para ensinar uma lição, para que o povo saísse dali com uma nova mentalidade, não voltasse mais àquela prática. Só que agora nós estamos falando de outro tipo de punição. É a ira de Deus, como alguém mencionou, acho que foi você, né? Que ela é pura, ou seja, não havia mistura de nada mais, de misericórdia nenhuma. Aí é o tipo de punição, podemos dizer, eterna. Né? Voltando àquela ideia do julgamento lá que nós tínhamos falado. É isso Sem que eu ia misericórdia. perguntar. Seria essa a punição após o juízo, né? Exatamente. Depois de passado do juízo, quem não aceitou o seu advogado Cristo, que Vai receber esse tipo de punição. vai receber essa punição. Então. Porque aqui se fala de uma geração dos últimos dias. Né? E porque a besta atua mesmo no tempo do fim, dos últimos dias. Então essa geração dos últimos dias E a minha será dúvida culpada. é, o tempo do fim está longe da gente? Nós ainda temos tempo ainda, né? Temos muito tempo ainda, pelo que nós estamos vendo. Está muito longe esse tempo do fim? Não. O tempo do fim são os dias que nós estamos vivendo. Nós temos um texto clássico, eu digo clássico porque muitos conhecem o texto, mas é ótimo a gente falar sobre isso. Daniel capítulo 12, versículo 4. É um dos meus textos preferidos porque ele é muito didático, dá para as pessoas entenderem
quando iria começar esse tal tempo do fim, certo? Eu gostaria que alguém lesse, eu só quero ter certeza que é exatamente o verso 4. Daniel, do 12, versículo... Isso, exatamente, esse texto aqui. Quem pode ler, por favor? Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Obrigado, Roberto. Na minha tradução, tem uma palavra interessante, fala ciência se multiplicará. Então, o próprio Daniel não entendeu o livro. Esse livro, assim como o Apocalipse, seria descoberto, tudo sobre esse livro seria descoberto no tempo do fim, ou no fim do tempo, como é mencionado aqui. Agora, um sinal para as pessoas entenderem quando iniciaria esse tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, nós observamos que a ciência passou a ter um crescimento exponencial. Essa palavra é difícil. O que é exponencial? Não é 2 mais 2 mais 2 mais 2. É 2 vezes 2 e depois vezes 2 e depois vezes 2. Então, isso dá assim, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Não sei se compliquei muito, mas é um crescimento absurdo. E rápido, certo? né? E rápido. E esse crescimento ocorreu do século XIX para cá, fruto da Revolução Industrial. Certo? Fruto do desenvolvimento do sistema capitalista. E o sistema capitalista bate com esses últimos 2 séculos. Então, obviamente, estamos no tempo do fim. Esse é o tempo do fim. E não resta muito tempo para nós. Por isso é importante que as pessoas não só prestem atenção a essas 3 advertências, principalmente a última, e evite todas essas coisas. Não resta muito tempo, Não mas resta muito ainda há tempo. Ainda há tempo. Enquanto há vida, ainda há tempo. Né? Ainda há tempo, sim, com certeza. Mais alguma pergunta a respeito da terceira mensagem? Então, assim, não é uma pergunta, mas fazendo uma síntese dessa terceira mensagem, né? Uhum. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, seria adorar, seguir falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? E, lógico, estar dentro, né, desse sistema babilônico, essa bagunça de doutrinas e ensinamentos, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado puro no cálice da sua ira. Então, não vai se salvar, né? Mas Essa aí também está falando de um ponto que eu gostaria de ter uma explicação, que fala de um sinal. Sim, realmente fala isso. Receber o sinal na testa, né? Certo. Na mão. Que tipo de sinal? Seria, assim, uma cicatriz, alguma coisa assim? Ferro quente? Né? Não. Mas se bem que foi baseado nisso, né? Que os escravos antigamente eram assinalados com ferro quente e aquela marca era uma marca muito pessoal, muito particular, e indicava a quem eles pertenciam, certo? A ideia é tirada disso aí. Não que isso vai acontecer de novo, né? As pessoas vão ser aí amarradas numa fila em praça pública. Não, o ferro quente. Bom, vamos entender qual é essa noção de sinal. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e depois o versículo 20. Que é uma coisa interessante, né? Hoje em dia fala sobre chip, né? O chip. Chip, muito diversas coisas, né? Sobre a marca da besta. Certo. A questão do chip, isso já faz tempo que se fala sobre isso. Pode ser que um sistema eletrônico, que nós não vamos exatamente nos deter nesse assunto, porque ele exigiria é o tema do nosso próximo encontro, do Papo Sério. Mas pode ser que um método eletrônico, chip ou qualquer outro tipo de tecnologia nova que se criar, possa ser usado para fazer uma diferenciação. Quem aceitou a imagem da besta, quem aceitou o número do seu nome ou não, certo? Mas não quer dizer que o chip ou essa tecnologia eletrônica em si seja o sinal exatamente. Isso que nós vamos ver agora. Vamos primeiro, para conhecer o sinal da besta, conhecer o sinal de Deus. Como é que ele fazia essa diferenciação. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e depois o 20. Demais lhes dei também
os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Certo. Versículo 20. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito obrigado. Nossa, que incrível. Incrível. Maravilhoso. Agora nós sabemos qual é o sinal de Deus. O sábado, né? Exatamente. Sábado. Então ele servia para identificar o povo de Israel. Era um povo peculiar, desculpem usar a palavra difícil, era um povo separado, né? Escolhido, e esse povo era identificado por esse tipo de sinal. Era uma marca de comportamento que denunciava que eles eram seguidores de Deus. Pode-se falar que era um povo diferente? Um povo diferente por causa disso, né?